Bem-vindos de volta ao Mergulhando na Reforma Íntima. A gente vai se aprofundar hoje no capítulo 17. Por que melindramos? No livro Reforma Íntima Sem Martírio. É. Uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz em algum momento da vida, né? Por que a gente se ofende? Às vezes por coisas tão pequenas. É verdade. A gente vai tentar entender um pouquinho esse mecanismo da ofensa, né? Com a ajuda dos ensinamentos do livro. O livro ele faz uma análise bem profunda dessa emoção tão humana, né, que é a ofensa. Isso. E ele diferencia a ofensa natural, que é instintiva, que serve para nos proteger, do melindre, que é uma reação exagerada, muitas vezes desproporcional à situação. E essa diferença é crucial, né? Porque o livro até cita exemplos de ofensa natural, como, por exemplo, a repulsa que a gente sente diante da violência ou a indignação que a gente sente quando a gente vê uma injustiça. Sim. É natural a gente reagir, né? A gente se defender dessas situações. Mas o melindre, como o livro explica, é diferente. É como se a gente alimentasse as ofensas, sabe? Transformasse pequenos contratempos em grandes dramas, em grandes tragédias. É como um estado de hipersensibilidade emocional, né? Uma fragilidade que impede a gente de lidar com as adversidades de forma equilibrada. E aí a gente fica se perguntando qual é a raiz desse comportamento. Não é porque a gente reage dessa forma. E o livro aponta o orgulho como um dos principais fatores. É seu orgulho. Orgulho. Mas como o orgulho leva a gente a se sentir tão ofendido assim? É porque quando a gente está dominado pelo orgulho, a gente cultiva um senso de superioridade e fica preso às nossas próprias expectativas, né? A gente acha que as coisas têm que ser do nosso jeito, que as pessoas têm que agir de acordo com as nossas vontades. E aí qualquer coisa que contrarie essa visão, qualquer crítica, qualquer obstáculo, é interpretado como um ataque pessoal. É como se a gente não conseguisse lidar com a realidade como ela é. Né, com as inevitáveis contrariedades da vida, para usar um termo que o livro usa. Exatamente, as contrariedades, né? As coisas que não saem como a gente planejou. O livro nos leva a refletir. Por que essas situações nos tiram tanto do sério? Porque um simples atraso no trânsito, um objeto quebrado, uma opinião diferente da nossa, nos causam tanta irritação. É como se a gente esperasse que a vida fosse um mar de rosas, né? Sem espinhos. Isso. E quando as coisas não acontecem como a gente quer, aí vem a ofensa, a frustração, a raiva. O livro sugere uma hipótese interessante para essa dificuldade de lidar com as contrariedades. Ele nos leva a considerar a influência de vidas passadas na nossa existência atual. Vidas passadas. Interessante. O livro se aprofunda nessa questão. Sim, ele explora a ideia de que em existências anteriores a gente pode ter experimentado situações de poder e privilégio onde os nossos desejos eram prontamente atendidos. Entendi. E essa memória, mesmo que inconsciente, pode influenciar o nosso comportamento atual. É como se a alma, acostumada com um certo nível de conforto em outras vidas, se rebelasse contra os limites da vida presente. E aí o livro, ele nos leva a pensar, se essa hipótese for verdadeira, como a gente pode lidar com essa bagagem de vidas passadas? De forma construtiva. Como aprender a aceitar as contrariedades com mais serenidade. Com mais desapego, são questões profundas, né, para a gente refletir. Mas voltando ao melindre, o livro explora como ele se manifesta no dia a dia. Sim, com certeza. O livro mostra que o melindre, ele se manifesta de diversas formas, desde pequenas irritações até explosões de raiva, ressentimento. Ele cita o exemplo da pessoa que se ofende profundamente por ter esquecido um documento, ou aquela que se magoa porque não foi escolhida para liderar um projeto no trabalho. São situações que, para quem não tem essa tendência ao melindre, seriam resolvidas com mais leveza, né? Com certeza. Com bom humor. Mas, para quem é dominado por essa hipersensibilidade, qualquer contratempo vira um drama. Exatamente. E o livro nos alerta para os perigos da gente deixar esse melindre dominar as nossas vidas, porque isso pode nos levar a um estado permanente de insatisfação, de reclamação, de vitimização. E com o tempo isso pode afetar os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa saúde mental e, claro, o nosso caminho espiritual. Falando em caminho espiritual, o livro aborda a questão do melindre sob essa perspectiva. Sim, ele nos convida a refletir sobre o impacto do melindre na nossa evolução espiritual. Porque quando a gente está preso à ofensa, ao ressentimento, a necessidade de ter sempre razão. A gente se afasta de virtudes essenciais como a humildade, a compaixão, o perdão. É como se o melindre fosse um obstáculo na nossa jornada de autoconhecimento, né? De aprimoramento moral. Mas, e aí? O que o livro propõe como antídoto para esse mal?
Existe uma forma da gente superar essa tendência Sim. e cultivar uma postura mais serena diante da vida. O livro, ele apresenta um caminho de transformação interior, baseado em princípios como paciência, serviço ao próximo. Interessante. Ele nos convida a uma verdadeira reforma íntima, um processo de autoconhecimento e mudança de comportamento. Então, além de diagnosticar o problema, o livro oferece ferramentas práticas para a gente lidar com o melindre. Sim. Que legal. No próximo bloco, a gente vai mergulhar nessas ferramentas, explorando os ensinamentos do livro para a gente cultivar uma postura mais equilibrada diante das contrariedades da vida. Fique com a gente. A gente estava falando, né, daquele guia prático que o livro dá para superar o melindre. Isso. E um dos primeiros passos, como o livro destaca, é a resignação. Resignação. Mas isso não é se conformar passivamente com as dificuldades, tipo, aconteceu, deixa pra lá. Não, não é bem assim. A resignação que o livro explica é diferente de conformismo. É uma aceitação consciente da realidade, dos limites da nossa vontade, sabe? É entender que nem tudo está sob nosso controle e que muitas vezes a gente precisa abrir mão dos nossos desejos para seguir o fluxo da vida. Então a resignação seria uma forma de se render à vontade de Deus. É, tipo isso. Aceitando os desafios como oportunidades de aprendizado. Faz sentido. E a paciência? Qual o papel dela nesse processo de superar o melindre? A paciência ela é fundamental para lidar com as contrariedades da vida. É a capacidade da gente esperar o momento certo, sabe? Sem se precipitar, sem se deixar levar pela ansiedade. Sim, sim. Mas como a gente cultiva essa paciência no dia a dia, o livro dá alguma dica? Dá sim. Ele ensina a gente a observar os nossos pensamentos, as nossas emoções, identificar os momentos em que a impaciência se manifesta. E aí, em vez de reagir impulsivamente, a gente pode respirar fundo. Contar até 10, buscar uma outra perspectiva da situação. Respirar fundo e contar até 10 antes de explodir parece bem útil. Mas e o perdão? Como ele se encaixa nesse processo de reforma íntima? O perdão é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. É a capacidade de romper com o ciclo de ressentimento, de mágoa, libertar a gente, e o outro da prisão do passado. Mas perdoar não é esquecer o que aconteceu. Não é se tornar vulnerável a novas ofensas. Olha, perdoar não significa esquecer, nem concordar com o que aconteceu. É compreender que todo mundo é falível, todo mundo comete erros. E ao perdoar, a gente se liberta do peso da raiva, do ressentimento. Abre espaço para cura, né? Isso, para cura e para reconciliação. Então, o perdão seria um ato de compaixão, tanto pela gente mesmo quanto pelo outro. Exatamente. Tudo bem, E o livro, ele nos convida a refletir. A gente está cultivando o perdão nas nossas vidas. A gente está disposto a libertar a gente mesmo e os outros das correntes da mágoa. Uau, que profundas essas reflexões. Mas e o serviço ao próximo? Como ele contribui para superar o melindre? O serviço ao próximo é um antídoto poderoso contra o egoísmo. O orgulho, que são a raiz do melindre. Quando a gente se dedica a ajudar os outros, a gente tira o foco da gente mesmo. Faz sentido. Das nossas pequenas preocupações, frustrações. Então, ao servir o próximo, a gente expande a nossa consciência, desenvolve empatia. Isso. E se conecta com algo maior do que a gente... É incrível como o livro apresenta um caminho tão rico para a reforma íntima, para superar o melindre, para ter uma postura mais serena, né? É verdade. No próximo bloco, a gente continua explorando esses ensinamentos, mergulhando em conceitos como a confiança em Deus, a importância do trabalho, o poder da humildade. Fica com a gente. A gente viu, né, como a resignação, a paciência, o perdão são importantes para superar o melindre. E agora, nesse bloco, vamos falar da confiança em Deus, como um pilar fundamental para vencer essa tendência. A confiança em Deus, como o livro descreve, é um bálsamo para a alma, né? Um escudo contra as dificuldades da vida. É como se a gente transferisse para Deus o controle daquilo que a gente não consegue controlar. Exatamente. E quando a gente faz essa entrega, a gente se liberta de um peso enorme, sabe? Sim. Permite que a gente encare os desafios com mais leveza, serenidade. A gente se abre para uma força maior, para uma sabedoria que vai além da nossa compreensão. E o livro, ele convida a gente a cultivar essa confiança através da oração, da meditação, da leitura de textos sagrados e principalmente através da prática do amor ao próximo. Que é a expressão mais pura da confiança em Deus, né? Isso. Mas e o trabalho? Qual o papel do trabalho nesse processo de reforma íntima? O trabalho, ele é um instrumento de transformação interior, né? Quando a gente se dedica a ele com amor, com disciplina, com o objetivo de servir ao próximo, ele se torna um caminho de crescimento moral e espiritual.
Então, o trabalho não é só uma forma de sustento, mas também uma oportunidade de desenvolver virtudes, né, como paciência, persistência e humildade. O livro convida a gente a enxergar o trabalho como uma dádiva, uma benção, né? Uma oportunidade da gente expressar os nossos talentos e contribuir para o bem comum. E para a gente finalizar nossa análise, vamos falar da humildade, que é essencial para superar o melindre. O livro fala sobre isso. Sim, ele mostra que a humildade é a base de todas as outras virtudes, né? É a capacidade de reconhecer nossos limites, aceitar as nossas imperfeições, aprender com os nossos erros. E, principalmente, amar o próximo sem julgamento, sem exigir nada em troca. Humildade seria o antídoto para o orgulho, né? Que a gente viu que é a raiz do melindre. Exatamente. E como a gente cultiva a humildade. Através da reflexão, da introspecção, do serviço ao próximo e principalmente aceitamos a vontade de Deus, que sempre nos guia para o caminho do bem. É impressionante como esse capítulo nos dá um guia tão completo para superar o melindre. Ele nos convida para uma verdadeira jornada de transformação interior, um processo de autoconhecimento e de cultivar virtudes essenciais para uma vida mais plena. E o mais importante, essa jornada não é solitária. É verdade. A gente pode contar com a graça de Deus, com o apoio de mentores espirituais, com o amor dos nossos familiares, dos nossos amigos e principalmente com a força de vontade da gente mesmo. É isso aí. E assim a gente encerra o nosso mergulho no capítulo 17 de Reforma Íntima Sem Martírio. Esperamos que os ensinamentos inspirem você. Para buscar a paz interior, a superar o melindre e a construir uma vida mais feliz e harmoniosa. Isso. Até a próxima.